Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é quinta-feira, dia 13 de abril, tá? O Corinthians entrou em campo ontem pela Copa do Brasil, a gente vai falar bastante aí dessa partida, tá? Uma derrota assim, vexatória para nossa equipe, tá? Mas antes, peço também que vocês me acompanhem nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição. Se inscreve, deixa o like aqui no vídeo e vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, Remo e Corinthians ontem, 9h30 da noite. Confronto de ida da terceira fase aí da Copa do Brasil. Resultado 2-0 pro Remo. E aí na hora que a gente começa a olhar a partida como um todo, o desenho da partida, a história da partida, cara, o Remo sai na frente no primeiro tempo, num momento que o Corinthians estava até bem na partida, bem, tava com volume de jogo. O Corinthians vai e toma um gol. A partir do momento que o Corinthians toma um gol, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, você vê que os jogadores não estão nem aí. Nem aí. Tá? Os jogadores do Corinthians não estão nem aí. Pô, tava olhando aqui. Do primeiro tempo, os três piores foram Paulinho, Maicon e Juliano. Ou seja, o coração do time, o meio-campo. O meio-campo. Vamos lá na escalação. Ele entrou com Duqueiroz na direita, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Vai poupar, mas não põe o Matheus Bidu nunca. Nunca. Aí veio Maicon, Paulinho, Juliano, Adson, Yuri Alberto e Pedro. Um dos melhores jogadores do primeiro tempo foi o Pedro. Acabou o primeiro tempo, ele tirou o Pedro. Deixou o Paulinho. Paulinho jogou 86 minutos. Paulinho saiu faltando 4 minutos para ele dar os acréscimos. Qual que é a lógica, cara? Qual que é a lógica? Aí a gente toma o primeiro gol num contra-ataque. O Maicon tá com a bola na frente da área do Remo, vai forçar um passe e erra. O Remo sai no contra-ataque. E aí o primeiro cara que encosta na bola no contra-ataque é o autor do gol, tá? É o Richard Franco. Ele tá aqui carregando a bola e o Fábio Santos tá marcando ele. O Fábio Santos tá a 3, 4 metros dele. Saem os dois correndo no contra-ataque. Bola vai na esquerda, tem a finalização. No rebote, quem que chega para finalizar sozinho? O Richard Franco. E o Fábio Santos trotando atrás dele. Como se estivesse num resort, tirando férias. Tranquilo. Tranquilo. Aí o segundo gol. Outro contra-ataque. Uma bola que vai nas costas do lateral direito, que no caso é o Fagner. A bola volta, roda lá para a esquerda, vem o cruzamento e o cara entra sozinho no segundo pau. Por quê? Porque o Fagner desistiu da jogada, não acompanhou. Se o Fagner acompanha, ele vai e corta. Cara, dá uma agonia tão grande de você ver o cruzamento vindo, o atacante corre e o Fagner fica assim, ó. Aí na hora que toma o gol, ele olha para trás, ele... Nossa, era eu? Eu que tinha que marcar? Não sabia que lateral tinha que marcar. O Fábio Santos não marcou no primeiro. E mais, isso eu tô falando dos gols que a gente tomou. Teve bola na trave. Teve bola na trave. Agora. Isso, o Corinthians tomou os 2 gols. Agora vamos do meio pra frente. Vamos pra criação de jogadas. Cara, chega a ser bizarro. Dá preguiça. Não dá preguiça. Não dá preguiça. Preguiça é os jogadores que tem. Dá raiva de assistir, cara. Raiva. Você fica agoniado. Você fala, não é possível que eles estão fazendo isso, cara. Não é possível que eu tô vendo o placar que a gente tá tomando 2-0 e os caras não estão vendo.
Será que eles não sabiam que era um jogo de mata-mata? Aí entrou o Christian Barleta, entrou o Matheus Araújo, o Fagner entrou, né? O Roger Guedes também e o Fausto. O time criou uma boa jogada, né? Do Roger Guedes com o Yuri Alberto, que ficou a impressão de que se o Yuri se jogasse na bola faria o gol. Roger vai na linha de fundo, né? Fez o cruzamento ou o chute. A bola cruzou a área e o Yuri passou e não encostou na bola. O gol vazio. E o time do Corinthians tomou 2-0 de um time de Série C. Tá? 2-0. O Paysandu venceu o Remo agora recente 2 vezes. Aí foi Fluminense e Paysandu, 3-0 pro Fluminense. Porque não são times com nível alto. O Remo é um time de Série C. O Corinthians não pode, mesmo que com time misto, e depois colocou os titulares, tomar 2-0. Foi um vareio de bola que a gente tomou. É isso que a gente tem que entender. Essa é a gravidade. No mês passado, a gente foi eliminado em casa pro Ituano, que é um time de Série B. Ontem, um time de Série C. Isso que a gente ficou 25 dias sem jogar, jogou contra o Liverpool. Aí fica uma semana só treinando, entra em campo, parece que os caras nunca se viram antes. São desconhecidos. Que nunca chutaram uma bola na vida. Ó, joga lá. Pô, é feio, é vergonhoso. Você chega hoje no trabalho, na escola, desanimado, você fala, meu Deus do céu, os caras vão falar de futebol, vou passar raiva. É vergonhoso pro torcedor, mas pra diretoria não, pra comissão técnica não, pro Fernando Lázaro não. Pro Fernando Lázaro não. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual que é o sentimento de torcedor que vocês têm depois de um jogo desse? Cara, tem tanta coisa errada. De diretoria, de comissão técnica, de montagem de elenco, de jogadores dentro de campo sem atitude alguma. Eu falei no Instagram, pô, faz 3 anos que a gente tá trocando de técnico, troca o técnico. E a atitude dos jogadores é a mesma dentro de campo. Ai, tá perdendo, fazer o quê? Pelo menos, rapaziada, não, isso aí a gente tem que falar. Pelo menos, como diz o Roger Guedes, como diz o Fagner, que não marcou no segundo gol, agora o clima tá bom no CT. Agora o clima melhorou. O clima tá leve. Pô, com clima ruim ano passado, o time chegou na final da Copa do Brasil. Com clima bom esse ano, foi eliminado nas quartas do Paulistão. E na terceira fase da Copa do Brasil tomou 2-0 do Remo. Ah, mas ano passado tomou 2-0 do Atlético Goianiense também. Tomou. O Atlético Goianiense era um time de primeira divisão, chegou na semifinal da Sul-Americana, foi rebaixado? Foi, porque priorizou mata-mata. Mas a gente reverteu em casa. Ok, era um time de Série A. Não é um time de Série C, cara. Não era um time de Série C. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, rapaziada, e quero apresentar aqui a parceira do canal, a patrocinadora 1xBet, a empresa aí conhecida globalmente, tá? Tem parcerias aí com Liverpool, Barcelona, diversos clubes do mundo inteiro, tá? Tem o meu cupom aqui, DMAO, certo? Basta clicar no link que você ganha 100% de bônus, tá? Até R$ 1.200. Hoje tem algumas apostas bacanas, tá? Principalmente da Euroleague, certo? Euroleague aí, que acontece hoje no meio da tarde. Temos o jogo da Juventus contra o Sporting, pagando 1.8 a vitória da Juventus. E também o Manchester United recebe o Sevilha, 1.4 para a vitória do Manchester. Odds bacanas, hein? Odds bacanas. Vamos aproveitar o cupom do John de 100% de bônus. E aí, só clicar no link aqui embaixo, rapaziada. Bom, vamos falar sobre o senhor Fernando Lázaro? Sobre o senhor Fernando Lázaro? Eu cobrei semana passada, falei, e aí eu li diversos comentários. Pô, John, o time venceu por 3-0 e você tem um monte de crítica? E aí é o que eu falo pra vocês. Quando o time vence por 3-0 e a gente tem um monte de crítica, é porque tem muita coisa errada.
Aí vem pro jogo contra o Remo, um time de Série C, e toma 2-0. E aí, será que eu tava tão errado assim semana passada em criticar, mesmo vencendo, porque eu critiquei a atuação no primeiro tempo, que a gente fez o gol no finalzinho, um gol de escanteio. Bola no chão, jogada criada, Corinthians não tinha criado no primeiro tempo. E foi o ponto que eu ressaltei, que eu alertei. Semana passada, vencendo por 3-0, o que ele fez? Tira o Yuri, coloca o Romero. Falei, pô, ele podia promover o Pedrinho na Libertadores, podia promover a estreia do Barleta. Não, colocou o Romero. Ontem, o jogo pegando fogo, o que ele fez? Barleta, vem. Pedro, você é titular. E o pior de tudo, o Pedro jogou bem o primeiro tempo, no intervalo ele tirou o menino. Por quê? Por que o Paulinho ficou? Por que o Fábio Santos ficou? O Juliano, o Maicon. Foram trocados depois? Foram. Mas no intervalo ele tirou o Pedro. E aí na coletiva ele fala: achei que o Pedro participou bem do jogo, buscou, se movimentou dentro do que a gente espera, do que tem feito nos treinos. Traz essa jogada mais aberta, é de velocidade e é agudo. Participou bem dentro do desenho do jogo que se mostrou sair atrás, a necessidade de buscar o resultado, por isso a troca. Ou seja, eu vou colocar ele aqui. Ele se movimentou bem, deu amplitude pra gente, participou bem do jogo, só elogios. Mas aí a gente precisa buscar o resultado. Aí eu tenho que tirar ele. Olha o argumento. Olhem o argumento do nosso treinador. O cara participou bem, tem velocidade, é agudo. Estamos atrás de um resultado? Não preciso de um jogador desse. Eu tenho que tirar, eu tenho que trocar. Isso que ele falou, que ele não queria queimar etapas com o Pedro, com o Barleta, com o Matheus Araújo, no jogo que tá tranquilo pra você pôr os caras, pôr os garotos. Pra ir pegando esse ritmo, não coloca. No jogo que tá na fogueira, que o time não tá jogando nada, coloca, resolve aí. Pô, se isso não é queimar a etapa, se isso não é queimar o jogador, eu não sei mais o que é, cara. Eu não sei mais o que é. O Cássio tava indignado igual a gente. O Cássio falou o seguinte: jogo ruim, não fizemos um bom jogo, não criamos, não nos defendemos. Ou seja, não fez nada. Se você não criou, se você não defendeu, não fez nada. Temos que melhorar. O time deles criou e fez, teve chances. Olhar, ver o que pode melhorar. Não podemos fazer um jogo desse nível no mata-mata. Dar tudo no jogo de volta e buscar a virada. Não sei, foi abaixo todo mundo. Bom que agora temos em casa. No jogo da volta é preciso reverter e temos condições. Condições tem, cara, mas não pode você montar um planejamento para poupar o seu time antes do jogo contra o Cruzeiro. E o jogo da volta, eu não sei se a diretoria viu o calendário, se a comissão técnica viu o calendário. Tem o jogo da volta em casa e o jogo da sequência no sábado, que é dia 26, quarta-feira contra o Remo, e aí dia 29 é Palmeiras e Corinthians. Ou seja, por que você não entrou com o time principal ontem, faz o resultado, para no dia 26 você entra com um time misto, com um time reserva, em casa, mais tranquilo, com o resultado já na mão, poupa os jogadores antes do clássico? Não, John, você tá errado. Bom, pô, o tanto de comentário que eu vi ontem da torcida contra o Fernando Lázaro é piada. Um monte de gente já pedindo a saída do Fernando Lázaro. Muita gente. Falando, ó, manda embora e salva o ano. Tomando um amasso de um time de Série C. Deveria ser justa a causa pro Fernando Lázaro. Tô tudo lendo aqui. Procura-se um técnico de verdade. Ah, pelo menos ele melhorou o clima. Pô, é difícil, cara. É difícil. E aí, na hora que a gente para pra pensar sobre o Duílio, ele iniciou 2021 com o Mancini, sem planejamento algum. Não, o Mancini é o nosso treinador. No meio do ano, viu que não ia aguentar. Tchau. Vem o Silvinho.
todo mundo viu que o Silvinho não estava bem. O que a diretoria fez? É o treinador para 2022. Começa. Com 2 meses demitido. O Mancini com 3, Silvinho com 2. Beleza. Veio o Vitor Pereira, terminou a temporada, não ficou. Vamos então trazer um treinador, dar essa pré-temporada, Fernando Lázaro. Ou seja, as 3 temporadas da gestão do Duílio, ele começou com um treinador que a grande maioria sabia que não ia continuar no time pro resto do ano. O Mancini, a gente já viu que não ia seguir. O Silvinho, muito menos. E o Fernando Lázaro foi uma grande aposta que a diretoria virou para a torcida e falou: não, era a nossa primeira opção. Era a primeira opção, Fernando Lázaro? Eu não sei o que é pior. Eles mentirem falando que é a primeira opção ou se realmente foi a primeira opção. Eu não sei o que é pior, cara. Eu não sei o que é pior. Agora, tomou um baile para um time de Série C e vai fazer o quê? Vai trocar o treinador já? Já? É a solução? Enquanto não chegar e falar: ó, Fábio Santos, você não tem condições mais, obrigado. Gil, tchau. Paulinho, Fagner, Júnior Moraes. Enquanto não fizer essas mudanças, chegar no Michael, dar um choque no cara e falar: irmão, você tá no Corinthians, viu? Você está no Corinthians. Romero, tchau. Enquanto não fizer essa limpa, não vai resolver. Os jogadores estão acomodados e não estão nem aí. O clima está bom no CT. E eu quero saber a opinião de vocês, cara. É de ficar indignado. É de ficar indignado essa atuação. Bom, o Will Dantas é empresário do Pedrinho, tá? Segundo o Jorge Nicola, vai esperar até o fim do mês o pagamento. Da época que o Pedrinho foi vendido para o Benfica, o Will Dantas já tinha uma porcentagem, 6 milhões de euros. O Corinthians falou: ó, vamos pegar o dinheiro todo e a gente vai te pagando aí durante os anos. Beleza. Meio que um empréstimo que ele fez ao clube. Isso foi 2020. Até hoje ele não recebeu. E aí ele falou: vou esperar até o fim do mês. Se não houver o pagamento, ele vai na justiça cobrar o Corinthians. E aí, em vez de 6 milhões de euros, já vai entrar 8 milhões de euros. Com juros, correção e tudo mais. E aí isso pode resultar em punições pesadas ao Corinthians, né, na FIFA. Pode ser questão de perda de pontos, proibição de inscrição de atletas, um monte de coisa, tá? Então, mais um problema que a gente tem aí. O nosso presidente que falou: o título da minha gestão vai ser diminuir a dívida. Aí ele faz um balanço de 2021 para 2022, fechamento, diminuiu 2 milhões. É brincadeira, né, cara? É brincadeira, mas é a verdade que acontece hoje no nosso Corinthians. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, ofereceram ao Corinthians o meia Kaku Gamarra, ou Alejandro, tá? O nome dele é Alejandro, mas é conhecido aí como Kaku Gamarra, 28 anos, meio-campista, né? Meio-campista, né? Meio armador. Ele joga no Al Tawon da Arábia Saudita. Ele joga na seleção paraguaia, tá? Foi oferecido aí ao Corinthians, mas a diretoria não aprovou o nome dele, tá? E aí, qual que é o problema para mim nisso? Não é a reprovação do Kaku Gamarra. Eu particularmente não conheço também. É a justificativa. A diretoria falou: o elenco está fechado e reforços só devem chegar na próxima janela, que acontece no meio do ano. Ou seja, não é que eles avaliaram o jogador e não tem as características, não encaixa. Não vamos negociar, ponto. Pô, mas esse jogador, vocês estavam procurando. Não, a gente não vai negociar. O elenco tá fechado. E aí você olha no jogo de ontem contra o Remo, você olha no jogo contra o Ituano, na hora que você precisa mudar a partida, ó, eu preciso de um cara para entrar
pra organizar o time, pra puxar o time. Quem que é esse jogador? Ontem foi o Roger Guedes, que é titular da nossa equipe. Mas quando ele já está em campo? Quem que é? Aí ele queima os jogadores da base. Aí ele joga os jogadores da base e fala: resolvam. Resolvam. É por isso que eu falo, rapaziada, tem muita coisa errada. Muita. Não dá pra gente chegar e falar, ó, trocou o Fernando Lázaro, resolveu. Não é, a gente sabe que não é. A gente já vem há 3, 4, 5 anos fazendo isso. Trocando o treinador e nada muda. Dentro de campo, é 1, 2 meses que muda. É clima bom, é clima ruim, não importa, o time não corre. O time não tem vontade de vencer. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre o meio-campista Kaku Gamarra, quem já conhecia, quem contrataria esse atleta ou se iriam atrás de outro jogador. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!